Pode acontecer com quem não tem problemas cardíacos também. Essas bactérias elas podem se alojar em outros locais do corpo. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe também que as bactérias na gengiva, né, no periodonto, como a gente chama, elas podem influenciar também no ganho de massa muscular. Então, atletas de alto rendimento também precisam buscar um dentista, ter um acompanhamento odontológico para que consigam minimizar essas bactérias na gengiva e ter um rendimento muscular um pouco mais elevado também. Então existem bactérias que me impedem de desenvolver meu físico, meu porte Com físico? toda certeza. Sério? Com toda Olha que certeza. coisa Hoje a gente já incrível. sabe, existem esses estudos onde essas bactérias que ficam alojadas no periodonto, né, elas podem causar uma dificuldade no ganho de massa muscular, assim como também na gestação, elas podem causar um parto prematuro numa uma paciente gestante. Então, essas doenças relacionadas ao tecido gengival também são bastante importantes e também precisam de um Pode ser só determinado cuidado. estética, é muito sério, né, o Por isso, tratamento por isso que se odontológico. dá muito a mulher gestante fazer tratamento, acompanhamento odontológico durante a gestação. Isso, durante É o pré-natal que chama, né? pré-natal, existe um acompanhamento odontológico também. Aí vai determinar, né? Em algumas fases da gestação a gente pode atuar, em algumas fases a gente não pode. Por exemplo, o tempo ideal para se atuar seria no segundo trimestre da gestação, tá? Por quê? As fases de desenvolvimento do feto no primeiro trimestre e no último trimestre são as fases mais importantes. Então, são essas fases onde a gente não pode aplicar uma anestesia odontológica, a não ser que seja um procedimento de urgência, Aí a gente precisa analisar qual é a real necessidade, né, o custo-benefício dessa intervenção. Qual é o momento correto da pessoa procurar um dentista em caso sem ser aquele... que as pessoas não fazem a cada 6 meses igual você recomendou agora, que a gente sabe que é o ideal. Muitas pessoas ainda conseguem fazer essa manutenção periódica a cada 6 meses, ou às vezes pelo menos uma vez por ano. Então não deixe para você sentir dor para você procurar o dentista, né? Procure o dentista de maneira periódica, de uma maneira que vocês consigam estabelecer uma rotina aí na sua vida mesmo. Assim como a gente precisa também fazer um acompanhamento médico, né, a longo prazo, verificar como está o coração, como é que estão os exames, né, colesterol. A gente também precisa desse acompanhamento odontológico de uma maneira preventiva. Trabalhar com a prevenção é muito melhor do que você trabalhar com uma maneira curativa, né? Repondo dentes que você já perdeu, ou, né, tendo que fazer implantes, ou tendo que fazer alguma prótese. Nada vai substituir o dente natural, o dente permanente, né, que você tem ainda ali. Causa em si, né? Isso. Qual seria o procedimento mais preocupante na hora de quando a gente fala sobre dente, né? Sobre tratamento odontológico? Qual seria o procedimento mais preocupante? Por exemplo, existe um dente que está começando a cariar agora, né? Uhum. Esse dá para ser tratado, não é aquele espanto todo, né? Sim. Qual seria um procedimento que traz espanto, que precisa ser imediato? Na mesma hora que aconteceu, tem que ser feito, para que não se traga uma causa pior. Eu acho que existem duas situações. Talvez uma situação com uma alta infecção, onde o paciente já vem inchado, vem com o rosto grande e com uma infecção, porque aí a gente não está dependendo só da resposta do paciente, né? A gente está tendo uma resposta de bactérias. Então, essa é uma situação bastante preocupante, então precisa ser procurado. Às vezes consegue resolver de uma maneira mais simples, fazendo um tratamento de canal ou apenas removendo o dente. E uma outra situação talvez seria após um atendimento odontológico, quando existe algum tipo de hemorragia, por exemplo, que pode acontecer também. Às vezes, durante o procedimento, aconteceu de se expor um pouquinho mais um vaso sanguíneo, né? Ou rompeu um vaso sanguíneo um pouquinho mais calibroso e, posteriormente, o paciente tem algum tipo de hemorragia. Então, esses são procedimentos que precisam ter uma intervenção imediata. No caso de uma infecção, às vezes, não vai ser possível fazer essa intervenção de uma maneira já no primeiro momento. Precisa diminuir um pouco dessa inflamação ou da infecção para, em seguida, conseguir atuar, para que também essa infecção ela não se espalhe para o restante do seu organismo.